Boa tarde a todos os estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Luanda, em mais uma aula de projeto de vida. E aqui ao meu lado, né, companheira desde as 7 horas da manhã, a professora Sara. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, alunos. E eu vou ser a porta-voz deles hoje e vou representá-los aqui na aula da professora Luanda. Hoje a gente vai fazer uma viagem, né? Uma viagem sentados aqui na poltrona. A gente vai conhecer um pouquinho de mitologia grega e o que a mitologia grega, mais especificamente a história do Odisseu, pode nos ensinar sobre a vida. Então, embora a Odisseia não seja um livro de autoajuda, nos ajuda muito a pensar na vida e a refletir sobre muitas coisas. Então, já pega o caderno, a caneta, né, ou um lápis, para fazer as devidas anotações. Então, vamos lá. Aqui na tela, por gentileza, quais são as competências da nossa aula? Organização, iniciativa social e empatia. Então, só repetindo para vocês anotarem ou tirarem o print. Organização, iniciativa social e empatia. Continuando, os objetivos da aula são: primeiro objetivo, buscar todas as informações que você sabe a respeito de si mesmo ou si mesma para a construção de um plano de ação que o ajudará a tirar do papel as suas ideias e os seus sonhos. E as informações registradas no caderno vão ajudá-lo na elaboração do plano de ação do seu projeto de vida. Então, lembrando novamente que é muito importante que vocês tomem nota, né, das aulas, e como a aula se refere mais especificamente à própria vida, né, à vida de vocês, é importante vocês anotarem, porque daqui 2 semanas nós falaremos novamente sobre o plano de ação, daqui 2 aulas. Então, continuando, a primeira reflexão do dia. Então, é uma famosa frase, né, do Fernando Pessoa, que diz lá: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu coloquei para vocês o significado, né, que o Fernando Pessoa está usando ali, até porque ele toma o verbo precisar no sentido da precisão. Então, a vida não é exata, a vida não é regular, a gente não tem certeza de absolutamente nada, não há nitidez, não há definição fixa, não há nada determinado. Vocês se lembram da última aula que a gente falou que a vida é um projeto? Né, e esse projeto não é definido, eu posso mudá-lo no decorrer da vida, né, e é um projeto porque ao tempo inteiro eu estou em busca de algo. Essa frase vem de encontro com a nossa aula passada. E agora é o momento de vocês refletirem e participarem conosco aqui pelo chat. Então, o que vocês farão? Responderão, tá? Lembrando sempre de anotarem no caderno o que essa frase nos ensina sobre a vida. Então, 1 minuto e a gente já retoma. Eu vou compartilhar com você algumas respostas, ok? O Augusto, ele disse que devemos ser mais precisos nas questões da vida. Foi assim que ele interpretou a frase, ok? Nós temos aqui também a Nicole, que ela entra mais, né, mais filosófica ainda, que ela diz assim, que a gente pode cair, mas pode levantar, mas e correr atrás. É isso que ela se inspirou na frase. O Caio: é preciso batalhar para conseguir as coisas. A Giovana: que não podemos ter certeza sobre todas as coisas.
Aí são algumas das interações. Muito bom. Obrigada pela participação de vocês. Muito bem, são excelentes as respostas, né? E se a gente pensar que ele coloca ali, navegar é preciso, né? Ou seja, há uma exatidão em navegar. Embora ali no período, né, o Fernando Pessoa esteja se remetendo àquele século XVI, que nem toda a navegação era precisa, não tinha GPS, né? Então eles se controlavam muitas vezes só pela bússola. Mas se eu pensar hoje e substituir navegar por dirigir, né, se eu pegar meu carro com o GPS, eu vou chegar aonde eu quero. Nem sempre a vida é assim, né, e é exatamente essa imprecisão. Mas a gente vai conhecer um personagem hoje que é o Odisseu. Mesmo caindo, ele levantou várias vezes e conseguiu atingir o objetivo, né, já que o tema da nossa aula hoje é uma viagem rumo a Ítaca. E Ítaca existe. Quando eu li Odisseia pela primeira vez, eu ficava pensando, gente, onde é Ítaca? É uma das ilhas gregas. Você já visitou, amiga? Não. Aqui a Luanda é viajada, gente. Conheço Atenas. Conhece o mundo As inteiro. ilhas gregas ainda não. Você conhece amiga. Atenas? Atenas eu que conheço. Bacana. Professora de filosofia. Ai, que linda, é isso mesmo. Um dia a gente chega lá. E eu achava que Ítaca não existia. Eu ficava, coisa de mitologia, né? E depois eu descobri que Troia existiu também, né? Troia ficava na Turquia, na região norte, na verdade, a região noroeste da Turquia. Mas, enfim, vamos começar a aula, senão os alunos não vão nem entender do que a gente está falando. Então, continuando aqui na tela, vamos lá. As informações que você vai registrar nesta aula o ajudarão na elaboração do plano de ação de seu projeto de vida. O que você precisa saber sobre o plano de ação é que ele é uma ferramenta que possibilitará ações a serem planejadas e executadas rumo à realização dos seus sonhos. Então, isso aqui reitera, né, na verdade, a gente está reforçando, que é aquele plano de ação que nós voltaremos a falar daqui 2 aulas. Aí vem uma outra questão para vocês, né? Você já ouviu falar em Ítaca? Aliás, você já ouviu falar do Odisseu? Eu coloquei ali entre parênteses Ulisses, porque na tradição latina, o Odisseu se torna Ulisses, né? Então, tem textos em que a gente vê o nome Ulisses, em outro Odisseu. Eu gosto de usar mais o Odisseu por causa de Odisseia, né? Que é essa aventura que nós veremos. Então, 30 segundos, eu coloquei ali 1 minuto, mas eu vou dar para vocês 30 segundos para vocês responderem, até porque eu já dei a dica, ok? A gente já retoma aqui com a Sara. Nós estamos aqui meio divididos. Vários falando que não, outros falando que sim. Mas não tem problema, porque quando diz não, a gente fica até animada, porque a aula será sobre isso. Então, quem não sabe, se prepare que vai saber hoje, né? Mas temos aqui, a aluna Sabrina, ela diz que sim, ele era um semideus, se ela não se engana. Ela falou, se eu não me engano, ele era um semideus. Está correto, é um herói. Olha um herói. só. E aí, nós vamos ter o Gabriel que... eu sei, mas esqueci, então vai se relembrar. Hoje, né? Então, aproveita. E a Vanessa comentou que a professora de História falou sobre isso esses dias. Olha que bacana, a interdisciplinaridade. Ai, que bacana. Lembrando que o conteúdo está no caderno do aluno, volume 3. Né, eu acho que no início da aula acabei passando batido, né, os números das páginas, ok? Então, continuando a nossa aula, diz lá, o que a coragem e a sabedoria de Odisseu, narradas na grande obra de Homero, nos ensinam sobre a vida? Vamos descobrir? Então, essa é a pergunta que vai nortear a nossa aula hoje, tá? Eu só vou voltar aqui, vou pedir para a câmera ficar um pouquinho em mim, só para eu explicar algumas questões, porque assim, o Homero, na verdade, a gente não sabe se ele existiu. Toda a tradição grega antiga era uma tradição oral, né, baseada na oralidade. A Guerra de Troia aconteceu mais ou menos entre o século XI e XII a.C.
O Homero, se existiu de fato, já que naquela época não tinha fotografia, né, não tinha como a gente saber, ele viveu entre o século 8 e 7. E quando a gente vai estudar o pensamento racional, a gente pega a filosofia, né, que é o nascimento do saber científico, no século 6 a.C. Então, assim, tudo que chegou para nós sobre o Homero e o que ele produziu é baseado nessa tradição oral, né? Então, eram os famosos poetas que eram professores, que viajavam de cidade em cidade, né? O nome que eles dão para esse poeta é Aedo, né, o nome grego, e as crianças aprendiam com esse poeta, né? Então, tudo indica, segundo a historiografia, que, na verdade, o que o Homero vai copilar são relatos de vários poetas ou de vários aedos que, no decorrer da história, contaram a Ilíada, que é a Guerra de Troia, né? Ilion é Troia em grego, e a Odisseia, que é a história do Odisseu ou do Ulisses. Tá? Isso é importante ficar bem claro, e que aqui a gente está no campo da mitologia. O que é um mito? O mito é uma história inventada para aquilo que eu não tenho resposta racional. Então, se eu não sei racionalmente falando porque chove, eu vou inventar um deus, uma deusa, uma ninfa, né? Para qualquer coisa, fenômeno da natureza ou da minha vida, se eu não tenho uma resposta racional, uma resposta mitológica me consola. Então, quando a gente fala em mito, a gente está nesse campo, né? Uma história inventada para uma coisa que eu não tenho resposta racional. Um exemplo, professor, hoje eu sei por que chove. A água evapora, condensa e se precipita. Nem sempre a gente teve esse conhecimento. Então, na minha imaginação, né, quando eu falo a minha, no sentido dos homens, a gente pensa, né, a gente imagina que os deuses estão, sei lá, se vingando de alguma coisa, nos castigando. Então, a gente está nesse campo hoje da mitologia. Tá? Mas é importante que vocês tenham em mente que isso aqui é uma metáfora, porque o que o Odisseu ou Ulisses fará para chegar ao seu objetivo, né, a gente pode olhar para a história dele e até comparar a nossa vida, né, porque ele vai levar a vida inteira para retornar ao lar. Uma outra coisa que é importante falar é assim, quando a gente começa a ler Odisseia, na verdade, muito do que está ali, né, se refere à Guerra de Troia, que é a Ilíada. Até porque a Ilíada é uma obra que termina sem acabar, né? O foco da Ilíada é o Aquiles, né? Então, começa com o desentendimento do Aquiles e o Agamenon, ou Agamenon. Né, essa questão da pronúncia é bem complicado, né? Normalmente a gente traduz por Agamenon, e o foco é todo nele, né? Aquela briga, e nessa briga o Aquiles vai se desentender com o Agamenon, ou Agamenon, e aí ele vai perder o melhor amigo, que é o Patroclo. Né? Então, o que o Homero mostra é causa e consequência. Então, aquilo que você escolhe fazer, você vai ter que pagar pela sua escolha. Né? Na Odisseia, é um poema de aventura, só que a gente só vai saber como a Guerra de Troia acabou na Odisseia, porque a Ilíada termina com a morte do Heitor. Né? O Aquiles é o grande herói. Né? Se a gente pensar hoje, para que a gente estuda, né? Para que a gente aprende alguma coisa, é para a gente ter sucesso. Né? Se eu perguntar para um aluno na sala de aula, olha, por que você está estudando? Ah, professor, eu quero ter uma profissão, ter sucesso. Muitas vezes eu escutava, quero ter dinheiro. Se a gente perguntasse lá na Grécia Antiga, por que o menino ouvia essas narrativas como aprendizado, ele falaria, porque eu quero ser como o Aquiles. Né? Então, o Aquiles é o grande herói, toda criança, né, lá na Grécia Antiga, 12 séculos antes de Cristo, 1.200, mais de 1.200 anos antes de Cristo, sonhava em ser alguém como Aquiles. Né? Então, isso é importante a gente ter clareza. E todo o holofote, ou todos os holofotes, estão no Aquiles, na Ilíada. Eu só vou saber do cavalo de Troia na Odisseia. Por que na Odisseia? Porque o único sobrevivente é o Odisseu, então é o relato dele. Inclusive, é ele que tem a ideia de construir o cavalo de Troia. Né? E outra coisa muito importante, por que a guerra surgiu, mitologicamente falando? Né? Que também atravessa toda a Ilíada, mas está com toda a força na Odisseia. O que conta a mitologia? O que causou a Guerra de Troia? Né?
Eu vou tentar resumir aqui. Houve um casamento no Monte Pelion, né, lembrando que esse monte ele só não é mais alto que o Monte Olimpo, e os gregos imaginavam que quanto mais alto fosse o monte, mais perto estava dos deuses. Então, houve um casamento entre o Peleu e a Tétis, são os pais do Aquiles, né, o Peleu e a Tétis. E todos os deuses foram convidados. Né, todos os deuses desceram do Olimpo e foram para o Monte Pelion. Todos. Menos uma deusa não foi convidada. Que deusa que não foi convidada? A Ares. A Ares é a deusa da discórdia, do ódio, dos ciúmes. E ninguém quer discórdia e ciúmes num casamento. Né? No casamento, a gente celebra justamente a união. Só que a Ares ela não engole o desaforo. Ela aparece de surpresa, no meio do casamento, com uma maçã de ouro, o famoso pomo de ouro. E fala assim, olha, eu trouxe essa maçã para a deusa mais bela. E vocês sabem que mulher é um pouquinho competitiva, né? E as deusas gregas também eram. Então, a Hera, a Atena e a Afrodite disputavam o quesito beleza. Começam a brigar no meio do casamento, o Zeus é escolhido para resolver o problema, só que ele não é tonto. Ele joga o problema para o humano. Né? Quando a gente lê mitologia grega, isso fica muito claro. Qualquer problema que há entre eles, a bucha é jogada para os humanos resolverem. Quem é o humano escolhido para resolver o problema? O Paris. Está lá o Paris com a vidinha dele no Monte Ida. Aparecem as 3 deusas. E as 3 deusas tentam ludibriá-lo, convencê-lo. A Hera, que é a esposa dos Zeus, chega e fala assim, olha, Paris, se você me escolher como a deusa mais bonita, eu vou te tornar o maior guerreiro de todos os tempos. Né? A Atena, que é a famosa, né, deusa que saiu da cabeça dos Zeus, ela fala assim, Paris, se você me escolher, eu vou te transformar no homem mais sábio de todos os tempos. E a Afrodite, que é a deusa da sensualidade, fala assim, Paris, se você me escolher, eu te dou a mulher mais bela de todos os tempos. O Paris hesita, fica em dúvida, e ele escolhe quem é considerada a deusa da beleza, a Afrodite. E a Afrodite cumpre o que prometeu. Só que tem um problema. Qual é o problema, Sara? Não faço ideia, amiga. A mulher mais linda da Grécia de todos os tempos é casada. Ela é casada com o Menelau, que é o irmão do Agamenon. O Agamenon é o rei de Micenas. Né? O Menelau é o rei de Esparta. Então, na mitologia, o que causou a guerra foi um adultério. A Helena foge com o Paris para Troia. O Menelau fica louco, possesso. Vai chorar as dores para o Agamenon. O Agamenon, que já está de olho em Troia, até porque Troia ficava bem ali na passagem para o Oriente, né? E lembrando que os gregos adoravam dominar, né? Pensando que no Oriente tem especiarias, ouro. O Agamenon fala, partiu Troia. Ele compra a briga, a guerra dura mais de 10 anos, e aí entra o Odisseu, que está aqui na tela, antes que vocês durmam aí de tanto que eu estou contando a história. Eu estou curtindo, né? Eu estou aqui. Aí diz lá, as aventuras de Odisseu. A Odisseia narra o retorno de Ulisses a Ítaca, após 10 longos anos em guerra com Troia. Odisseu quer muito retornar à sua terra, pois lá lhe esperam sua esposa, Penélope, e o seu único filho, Telêmaco. O Telêmaco não conheceu o pai, né, tanto é que Ulisses vai ficar longe de casa há 20 anos. Quando ele vai para a guerra, quando o Odisseu vai para a guerra, ele tinha acabado de nascer, o Telêmaco. Então, quando começa a Odisseia, tem aquela crise do jovem que não sabe quem é o pai. Tanto é que ele vai pedir a intervenção da Atena. Todo mundo que sobreviveu à guerra já voltou para o seu devido lugar, e o Telêmaco quer muito reencontrar o pai. Então, os 5 primeiros cantos da Odisseia é a voz de um filho que não tem o pai, e não sabe se o pai está vivo ou morto, né, já que ele vai desaparecer, vai ficar sem dar notícia durante 20 anos. Então, continuando aqui na tela, só que esse retorno para casa não será fácil. No início da sua viagem, o barco naufraga, e Odisseu é resgatado pela ninfa Calipso. Calipso significa, em grego, esconder, encobrir, né? Que o aprisiona numa ilha.
Calipso, muito apaixonada por Odisseu, oferece a ele vários benefícios, caso ele decida abandonar o seu grande sonho. Qual que é o grande sonho do Ulisses ou do Odisseu? Retornar a Ítaca, né? Rever o filho e a esposa, e já que ele era o rei de Ítaca, né, ele, na verdade, resgatar a coroa. Okay? Então, continuando aqui na tela, Calipso faz de tudo para convencer Odisseu, mas não consegue. Ele tem um objetivo muito forte em mente. Qual é o objetivo dele? Reencontrar a Penélope e o Telêmaco, que é o único filho. Consciente das turbulências e dos desafios que encontrariam pelo caminho, Odisseu parte em direção a Ítaca. Lembrando que esse retorno não será nada fácil, né? Na verdade, quando o Odisseu fica na ilha de Calipso, ele fica 7 anos na ilha de Calipso. A Calipso faz de tudo para ele ficar lá, até porque ela está muito apaixonada, inclusive lhe promete a imortalidade. E quem vai intervir é a Atena, que é a grande deusa protetora do Odisseu. Ela vai falar com Zeus, até porque o Poseidon, ou Poseidon, né, depende da pronúncia da tradução, eu gosto de chamar de Poseidon. Ele está muito furioso com o Odisseu, inclusive é ele que interfere o tempo todo, né? O Poseidon é o rei do... O rei não, é o deus do oceano, dos mares. Por que o Poseidon está bravo com o Odisseu e não permite que ele retorne a Ítaca? Só lembrando que, na mitologia, tudo é causado pelos deuses, né? Vocês já devem saber muito mais que eu. Porque o Odisseu ele vai furar o olho, porque o Ciclope só tem um olho, ele vai furar o olho do filho do Poseidon, né, que é o Polifemo. E é a parte mais engraçada da Odisseia, porque, na verdade, esse gigante é um Ciclope, né, com um olho só. Ele prende o Odisseu com os outros marinheiros, e aí ele faz o quê? Até porque esse Ciclope come, né, os outros seres, os marinheiros do Odisseu. Só que o Odisseu é alguém inteligente, ele é astuto. Enquanto lá na Ilíada o que vale é a força para vencer a guerra, na Odisseia o que vale para eu alcançar um objetivo e um sonho é a inteligência. Ele vai embriagar o Ciclope, o Polifemo, e vai furar o olho, até porque o Ciclope só tem um olho. Só que ele é tão inteligente que ele fala assim para o Ciclope: olha, meu nome é ninguém. Tanto é que, quando o Ciclope vai pedir socorro, né, o Ciclope é o Polifemo, o Ciclope começa a gritar: ninguém me cegou, ninguém me cegou, ninguém me cegou, né? E os outros Ciclopes falam assim: ninguém fez nada, então não vou te ajudar. E aí ele consegue fugir. Só que o Poseidon, né, não deixa ele chegar, tanto é que ele vai demorar 20 anos para voltar para a casa dele. Então, continuando aqui na tela, decidido e confiante que conseguirá chegar a Ítaca, Odisseu enfrenta novos desafios em sua aventura. É perseguido por Poseidon, que na mitologia romana é o Netuno, perde amigos, né, devorados pelos gigantes, que, no caso que eu falei agora, o Ciclope é o Polifemo. Enfrenta a maga Circe, que transforma homens em porcos, combate o perverso Ciclope e resiste ao canto de sereias terríveis. Todos esses personagens, eu não vou aprofundar, mas são metáforas, né? Quando a Calipso promete a imortalidade, na verdade, ela está prometendo filhos, né? Essa questão, lembra do Machado de Assis, que falava plantar uma árvore, escrever um livro ou ter um filho, né? Da questão de continuar, mesmo depois que a gente não esteja aqui. Então, todos esses personagens são metáforas, são símbolos. Não vai dar para a gente esgotar, até porque a gente precisa terminar a aula. Mas quem depois procurar o texto vai perceber isso, que, na verdade, a mitologia, embora pareça a fantasia, né, traz um pouquinho de verdade. Então, continuando na tela, é assim que ele quem? O Odisseu ou Ulisses se torna, de fato, quem é, adquirindo sabedoria por se aprimorar da sua história, enfrentando aquilo que só ele poderia vencer. Eu sempre falo isso para vocês, né, da gente se apropriar de quem nós somos. Acho que é o primeiro passo para o autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente tenta negar de onde a gente veio,
os nossos familiares, né, as nossas condições, mas é importante a gente saber quem nós somos e ter orgulho disso, não tentar negar, né? E é um pouquinho que o Odisseu faz no decorrer da narrativa da Odisseia. Então, continuando, se tivesse se rendido às propostas de Calipso, a Calipso é a ninfa, que faz um monte de promessa. Odisseu estaria até hoje ao lado dela, né, no caso da ninfa, numa vida confortável, porém infeliz, pois jamais teria alcançado o que ele tanto desejava. Qual era o grande desejo do Odisseu? Rever a sua família e morrer em sua terra natal, né? Então, ele teve escolha? Ele teve. Ele é responsável pelas suas escolhas? Sim, né? Ele teve algumas opções, só que ele optou em percorrer, né, um caminho muito mais difícil. Conforme a gente lê a Odisseia, dá até uma agonia, porque o tempo inteiro ou é o Zeus ou é o Poseidon que está fazendo de tudo para que ele não consiga alcançar o que ele quer, mas ele insiste de uma forma, é como se ele peitasse o próprio destino que o Zeus e o Poseidon queriam, né, no caso, para ele. Então, continuando, ao ir em busca do que tanto desejava, enfrentando todos os tipos de adversidade, Odisseu se enriqueceu de experiências e histórias, e, pleno de histórias, vive eternamente na memória daqueles que leem e ouvem a sua história. Lembrando que tudo isso que a gente colocou aqui na tela está no caderno do aluno de vocês, tá? O volume 3, na página 138. Acabei de olhar aqui, está descrito bem embaixo. Então, não é preciso se preocupar em anotar ou tirar print, a não ser que não tenha ainda, né, recebido o caderno do aluno. Então, continuando, vamos à atividade. É o momento de vocês falarem, né? Qual é a sua Ítaca? Lembra da metáfora, da imagem de Ítaca? Né? O grande sonho do Odisseu, depois da Guerra de Troia, era voltar, né, à terra dele, até para recuperar a Penélope. Eu esqueci de falar, mas a Penélope, nesse estágio aqui, ela está sendo disputada por 108 homens, né, que invadem lá a Ítaca, querem o lugar do Odisseu de qualquer jeito. E o Odisseu persevera nessa vontade de retornar. Então, o que vocês irão responder? Qual é a sua Ítaca? Ou, em outras palavras, qual é o seu grande sonho? Aonde você quer chegar? Ou, para os professores, né, que estão nos assistindo, para onde vocês querem retornar, né? Já que Ítaca é um retorno àquilo que nos faz bem, né? Se a gente pensar no Odisseu, é onde ele foi feliz, né? 1 minuto para vocês responderem, e a gente já volta. Olha, Luanda, vários alunos falou a respeito de profissões. Teve aqui veterinário, pediatra, gerenciar uma grande empresa, o Gustavo falou. Tem aqui a Crazy, que disse que ela tem o sonho de fazer um desenho animado, né? Então, eles estão, na maioria, falando a respeito de profissão. Os sonhos deles estão relacionados à profissão. O Davi Alves, ele disse que o sonho dele é com a aviação. Ele quer ser piloto. Então, a grande maioria... E tem o Gabriel também, que diz que quer ser bilionário, que aí não quer, né, Gabriel? Eu também. Você não é nem bobo. Até para fazer a viagem ali nas Ilhas Gregas, né, né? menina? Eu gostei da resposta da...
Cadê? Professora Márcia. Ela fala o seguinte: volta às aulas, porque eu estou com saudades. É a Ítaca dela, né? Que já que a gente pode retornar a algum lugar. E eles falam muito em profissões, até porque o grande projeto de vida deles hoje é terminar o ensino médio, prestar um vestibular, ou não necessariamente fazer um curso técnico, ou entrar no mercado de trabalho. Né? O início da aula eu falei do Aquiles. Né? Todo mundo na Grécia Antiga queria ser herói na guerra, até porque o grego é um povo guerreiro. Né? Hoje nós queremos o quê? Além de ser felizes, né? Nós queremos ter uma profissão digna, né? Pagar as contas honestamente. A Mônica falou algo diferente. A professora Mônica. Não, é a aluna, Mônica Fiore. Ser uma pessoa compreensiva e melhor como ser humano para as pessoas que eu amo. Legal, né? Viajar o mundo. Ai, desculpe. Ser feliz, a Ana Flávia. Olha que parece simples, né? Ser feliz. Olha, isso dá uma aula inteira, né, sobre a felicidade. Mas continuando aqui na tela, por gentileza, atividade 2. Assim como Odisseu, que enfrentou muitos desafios para conseguir o que queria, quais são os desafios que você vem enfrentando para realizar os seus sonhos e objetivos? Então, lembrem-se que o Odisseu levou mais de 10 anos para retornar a Ítaca, né, que é um percurso longo, se a gente pensar. Mas se eu pensar num projeto de vida, sei lá, eu quero ser juiz federal, né, vai dar mais ou menos isso, uns 10 anos. 5 anos de direito, 3 anos de atividade jurídica, fora o tempo estudando para o concurso. Né, e eu falo muito do juiz federal porque o salário é atrativo. Né, acho que todo jovem gostaria de começar a vida com salário de R$30 mil, né, fora os bônus e benefícios. Mas pode ser um médico, um neurocirurgião, dá mais ou menos isso. Então, o Odisseu serve para retratar essa vontade, né, porque assim, os obstáculos e as adversidades aparecem um monte na nossa frente. Né. Eu posso falar até como um ser humano, todo dia dá vontade de desistir. Porém, é importante que a gente não desista. Né. Mas, enfim, é o momento de vocês falarem. Na próxima aula eu vou deixar vocês falarem mais. Hoje eu coloquei poucas questões. E eles falaram isso no feedback, que eles querem falar participar um pouquinho mais, né? Mas né? É tão bom. Eu estou lendo aqui muita coisa. Teve um aluno que disse que é bem tocante, que tem o sonho de ser adotado. Olha só, que bacana, né? Até emociona a gente, né? Sim, sim. Mas, enfim, amiga, vamos para a atividade 2. Na tela, por gentileza, e nós voltamos daqui a 1 minuto. Luanda, muita gente falando a quarentena é um grande desafio para conquistar os sonhos. E a Ingrid ela comenta a respeito da disciplina, que ela acha que um desafio para ela é ter disciplina para fazer as tarefas no tempo certo. E ela até se considerou aqui como uma fragilidade. Eu sou preguiçosa. Então, um desafio é vencer essa suposta preguiça que ela diz, né? A Nathalie diz que um desafio é a condição financeira, né? O Luiz fala novamente da quarentena. E, assim, no geral, os desafios estão relacionados também ao dinheiro, eles estão falando aqui, olha só.
É porque muitos sonham em estudar fora do Brasil, né? Mas não é impossível, gente. Hoje em dia tem bolsa de estudo. Hoje em dia, não agora durante a pandemia. Né? Mas se a gente pensar que há 20, 30 anos atrás, para nós, eu me incluo porque eu estudei a vida inteira em escola pública, era quase impossível. Hoje não é tão impossível, não. Dá para conseguir bolsa, dá para estudar outros idiomas, né, em casa, e dá para pleitear, concorrer. E aí vai de encontro à resposta da aluna que falou da preguiça, né? Acho que agora esse período de isolamento social, até eu fiquei com bastante preguiça, né? Dá um certo desânimo às vezes, mas assim não é nada anormal, é algo do ser humano, mas é importante a gente saber espantar a preguiça, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: a vida é esforço, mesmo que a preguiça me atrai o tempo inteiro. Então, o tempo todo eu não quero fazer nada. Eu quero ficar no sofá, eu quero ver as séries, eu quero, sei lá, passear com o meu cachorro. Mas, se a gente olhar a vida ao redor, né, desde a formiga, a abelha, os animais para comerem, é preciso o esforço. E a gente também, né? Sem esforço, só a chuva cai do céu. Exato. Mas, enfim, vamos à terceira atividade. Então, aqui na tela, descreva uma ação que você fará para superar o seu, né, ou os seus desafios. Então, mais 1 minuto e nós já retomamos. Luanda, eu vou compartilhar, tá? Algumas. Então, a Ana, ela falou que ela vai vencer esses desafios, vai superar esses desafios estudando com mais perseverança. O Marcos também falou sobre se esforçar. Vários, inclusive o João Gabriel fala sobre o foco. E aí a Stephanie vem com algo que nós fizemos hoje de manhã, meditar. Ai, que maravilha. Para quem quiser assistir, né, a aula de meditação, aprender um pouquinho de técnicas, dá um replay, que fala, Sara? Vai lá no YouTube, né? A aula do 6º, 7º e 8º ano. Bem, a gente já está encaminhando para o final da nossa aula, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre um tema que a gente vai começar, né, na verdade, a despontar hoje, né, como se fosse só uma canjinha do que nós teremos na próxima aula. Então, diz lá na tela, empatia. O que é empatia? Empatia é ver com a alma do outro, sem julgar nada do que está ali, é respeitar o espaço e o tempo de cada pessoa e compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada um de nós. Nem sempre é fácil para você. Nem sempre o que é fácil para você também é para o outro. Então, semana que vem a gente vai retomar, vai focar nessa competência socioemocional. Eu agradeço muitíssimo a participação da professora Sara. Eu que agradeço. Muito obrigada, Luanda. E fala da nossa avaliação. Gente, não esqueçam de dar o feedback da aula, porque através disso nós podemos melhorar sempre. Exatamente. Um grande beijo e boa tarde a todos vocês.